Neta de Flor de Lis, presa, tem habeas corpus negado por desembargador. A neta de Flor de Lis, Rayane dos Santos Oliveira, teve habeas corpus negado por desembargador à frente do caso. Celso Ferreira Filho, a juíza do caso, Neari dos Santos Arce. O pedido havia sido feito pelo advogado Fabrini Ribeiro Silva e outros. Desprendem-se dos autos que a recorrente encontra-se em custódia preventiva, pois teria supostamente praticado o delito tipificado no artigo 121, segundo incisos 1, 3 e 4, na forma do artigo 61, segundo. Todos do Código Penal. Homicídio triplamente qualificado, uma vez que, nos termos da denúncia, ela e outros corréus, agindo livre e conscientemente, em comunhão de ações e desígnios, como executor do crime e com os demais denunciados, aderindo previamente à intenção homicida, concorreram de forma eficaz para o crime de homicídio contra a vítima, Anderson do Carmo, no planejamento do crime e no convencimento dos já denunciados, Flávio e Lucas, a executarem a empreitada criminosa, simulando tratar-se de crime de latrocínio. A competência de julgar um habeas corpus é da autoridade judiciária hierarquicamente superior àquela que determinou a coação. No caso de Rayane, por exemplo, quem determinou sua prisão foi a juíza Neari dos Santos Arce e, portanto, superior à autoridade judiciária neste caso estaria o desembargador Celso Ferreira Filho, que indeferiu o habeas corpus, ou seja, negou. O habeas corpus, artigo 121, segundo, 1 e 3, artigo 29, artigo 61, segundo, todos do CP, alegação de constrangimento ilegal pela decretação de pressupostos autorizadores da custódia cautelar, bem como de sua necessidade, paciente que é mãe de filhos menores de 5 anos, um dos quais ainda em aleitamento materno. Alegações de vulneração aos princípios de proteção integral à criança e ao adolescente, assim como o regramento previsto do HC coletivo 134/734 de São Paulo, do STF, pleitou assim em sede liminar com fundamento no princípio do devido processo legal e da presunção de inocência a revogação da custódia cautelar com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou seja, em favor de Rayane, substituindo a custódia preventiva por prisão domiciliar. No mérito, pugnou-se pela concessão da ordem, descabimento, informações detalhadas da autoridade apontada como coatora, esclarecendo a tentativa de burla à instrução penal, buscando inserir nos autos documento cujo teor se sabia ser falso, delito imputado ao paciente cometido com violência, permitindo a superação dos regramentos previstos no HC coletivo do Pretório Excelso. Paciente que tem seus direitos ao aleitamento do filho, menor em ambiente reservado e protegido e ao convívio plenamente resguardado na decisão emanada pelo juízo monocrático, constrangimento ilegal, inexistente, ordem denegada. A defesa presente o recurso ordinário que sustenta que ainda o debatido acórdão induz que recorrente é autora, além dos delitos a ela já imputados também de ter ameaçado uma das testemunhas do processo e que os corréus teriam atuado na falsificação de uma carta a fim de interferir na perseguição da verdade dos fatos, utilizando tais argumentos para justificar a denegação do HC, o que não foi comprovado nos autos ou sequer mencionado o nome da recorrente no cometimento destes delitos. Uma análise da vida pregressa da paciente mostra claramente que ela não possui antecedentes criminais, não constando nenhum registro de prisão, nem participação como autora de qualquer ilícito penal. Em adição, a paciente é pessoa íntegra e possui residência fixa. Do outro norte, conforme já mencionado, a parte recorrente é a mãe de 2 crianças, ambas totalmente dependentes da necessidade de cuidados da mãe e da proximidade dela, nesta fase importante de seu crescimento e desenvolvimento afetivo e cognitivo, em mais uma vez ressaltando. Uma tem apenas 9 meses de idade, em fase de amamentação. Vale lembrar que Rayane foi presa em 24 de agosto de 2020, ou seja, ela foi presa quando seu filho tinha apenas 4 meses de vida. No caso concreto, a colocação da recorrente em prisão domiciliar é medida que se impõe
mormente, porque além de fazer jus ao direito por ter filhos menores de 12 anos, conforme prevê a legislação penal, o risco de contaminação pelo Covid-19 é muito grande, ao passo que necessita de condições mínimas e seguras para amamentar seu filho de 9 meses. Diante dessas considerações, o advogado pede liminar definitivamente a imediata liberdade provisória da paciente, Rayane, ora recorrente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou em regime domiciliar, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor dela, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo e crime. A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa aminorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto, de imediato. Em juízo de cognição sumária, não visualiza manifesta ilegalidade no ato, ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Não restou demonstrada a imprescindibilidade da presença das genitoras a fim de prover os cuidados dos filhos, que se encontram devidamente assistidos por familiares, assim como não se pode ignorar que a imputação em relação a ambas traduz a suposta prática de crimes extremamente graves, dolosos e contra a vida. Ademais, a notícia não somente nos autos, mas também em processo anterior, decorrente de denúncia pela prática de crime de homicídio, consumado em relação à mesma vítima, Anderson do Carmo, de testemunhas que sentiram-se ameaçadas, além de indícios de tentativas de influenciar depoimentos, inclusive evidenciando ainda mais a ser absolutamente descabida e inadequada a pretensão defensiva, em especial antes de encerrada a fase de instrução. Portanto, que a prova possa ser produzida de forma regular e sem indevidas influências e ou ameaças que possam prejudicar a busca da verdade real, não se mostra minimamente plausível no momento presente a concessão da medida prevista no artigo 318, 5º do Código de Processo Penal. Mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes nos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro a liminar desembargador. Ante o exposto, eu nego a liminar de soltura prévia para responder em liberdade a Rayane dos Santos Oliveira. Solicitem-se as informações ao juízo de primeiro grau, em especial o envio da cópia do decreto preventivo e de eventuais decisões sobre pedido de revogação, relaxamento da prisão preventiva e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que, a esta Corte Superior, qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. O habeas corpus de Rayane foi indeferido. O habeas corpus pedido pela defesa de Rayane foi encaminhado aos autos ao Ministério Público Federal no dia 16 de dezembro de 2020.